Boa noite, meu amigo concurseiro brasileiro. Minhas saudações para você. Eu sou o professor Igor Moreira, que é professor de Direito Civil, Ética no Serviço Público e Legislação Específica do ponto dos concursos. Você já me conhece, você já me lê. Você que já me lê há algum tempo, você que ainda não me leu, não conhece os nossos cursos, mas você que vai fazer a prova do TRT no domingo, dia 27. E você que tem a Instrução Normativa número 30 e a Resolução 94 do Conselho Superior do Justiça do Trabalho para encarar. Agora, nós vamos gravar um vídeo para ajudar você a encarar essas duas normas aí que estão no seu edital, para você sentir menos dificuldade quando você for fazer a sua prova. Esses dois dispositivos, essas duas normas, elas têm um caráter muito específico. Ou elas estão abordando, ou elas dão um foco muito na informática, ou elas dão um foco bem próximo do processo. E o que eu acho? Como eu não lembro agora do edital, mas eu lembro que uma entrevista do presidente do Tribunal do Trabalho dizendo que esse conteúdo ia cair e que era para os candidatos se prepararem. Agora, eu não vi no edital exatamente onde vai cair, não sei se vai cair esse conteúdo exatamente na prova de informática ou se vai cair na prova de processo de trabalho. De qualquer forma, eu vou salientar para vocês os pontos que eu achei mais importantes em relação a cair em concurso. O que a gente vai fazer agora eu vou destacar para vocês os pontos que eu acho que tem mais cheiro de questão. Você sabe que tem trecho de lei, coisa assim na matéria, que sabe que tem aquele cheiro de questão de prova, sabe? Principalmente quando você se depara com algumas bancas tipo STC que gosta de cobrar a disposição de lei literal, etc. Então vamos lá. Como eu falei, eu vou estar dando enfoque nos pontos que eu acho mais interessantes, mais importantes para efeito de prova. Não necessariamente vão ser só os pontos, como eu falei, mais processuais ou os mais de informática. Mas eu acho que são os pontos que eu acho que vai ser mais importante. Vamos lá. Primeiro de tudo, essa lei, essa norma, essa resolução, essa instrução normativa, elas tratam da informatização da Justiça do Trabalho, que é a transição da Justiça do Trabalho de um modelo mais físico, de papel, aquela coisa que você já tem na mente quando você pensa em tribunal, em fórum, essas coisas que tem um monte de papel, de processo, aquela estante cheia de coisa mofada, aquela coisa toda. Eles estão migrando disso para um perfil mais informatizado, onde você vai chegar na Justiça do Trabalho, em alguns lugares você já vê isso, que é o quê? É um lugar sem aquela aglomeração de papel e de coisas físicas, mas os documentos todos sendo armazenados em meio eletrônico, de modo a facilitar o armazenamento e a conservação desses documentos, certo? E a Justiça do Trabalho vai se pautar nessas duas normas para trabalhar e para implantar esse sistema eletrônico e essa informatização na Justiça do Trabalho. Vamos começar a estudar a Instrução Normativa número 30. Antes de começar, tem que dizer, é importante você ter com você a Instrução Normativa número 30 e a Resolução 94, que você acha na internet fácil. Mas eu espero que você esteja com ela aí na mão ou no computador para ir acompanhando com a gente, tá bom? Vamos lá. A primeira coisa que a Instrução Normativa fala é da assinatura eletrônica. A assinatura eletrônica nada mais é do que uma forma que existe de se comprovar a autenticidade dos documentos através da identificação da pessoa que os produziu. Normalmente isso é feito no documento normal através da escritura, da assinatura mesmo física da pessoa, no caso juiz, advogado, etc. Em tratando de processo de trabalho, isso vai ser feito pela assinatura eletrônica, que ele não diz como é, aquelas coisas mais técnicas, mas uma coisa que ela faz questão de destacar, e você vai ver isso quando a gente for avançando na lei, é a obrigatoriedade da assinatura digital, da assinatura eletrônica nos documentos que fazem parte do processo eletrônico para garantir a autenticidade desses documentos. Tem coisas bem interessantes para a gente falar sobre essa assinatura eletrônica. A primeira coisa que a Instrução Normativa faz é uma distinção entre a assinatura digital e a assinatura cadastrada.
Na resolução 94, essa distinção não aparece, mas mesmo assim eu acho interessante falar por alto sobre essa distinção. Para a instrução normativa, a assinatura eletrônica é o gênero do qual são espécies a assinatura digital e a assinatura cadastrada. A assinatura digital está aí no artigo 4º, vê lá. Artigo 4º para inciso 1 da Ação Normativa 30, de 2007. A assinatura digital é baseada em certificado digital, aprovado pelo ICP Brasil, com o uso de cartão e senha. Enquanto a assinatura cadastrada, lá no inciso 2, está dizendo que é o quê? Obtida perante o TST, ou nos TRTs, pelo fornecimento de login e senha. Então, se isso cair numa prova de informática, a distinção que você vai ter que ter na cabeça. A assinatura digital tem cartão e senha. E é emitido pelo ICP Brasil. A assinatura cadastrada tem login e senha. E é emitido pelo TST. É obtido lá no TST ou nos TRTs, dependendo da situação. Beleza? No artigo 5º, ele inaugura o capítulo 3, que está lá na Ação Normativa com o título de Sistema de Peticionamento Eletrônico. Vamos lá. Você vai perceber que lá na Ação Normativa 94 tem uma coisa parecida. Tem uma coisa que eu acho que é bem... Não, que é bem não. Tem um cheirinho de questão que é o seguinte. Aqui na Ação Normativa 30 tem o programa que eles chamam aqui de EDOC, que é o Sistema Integrado de Protocolização, Fluxo e Documentos Eletrônicos, EDOC. Lá na Ação Normativa 94, tem o Processo Judicial Eletrônico da Justiça do Trabalho, que é o PJE-JT. Num primeiro momento você pensa que as duas coisas são a mesma coisa, mas ele faz questão de diferenciar. Qual é a diferenciação básica? O EDOC, como já começou aqui o capítulo 3 dizendo, faz parte do sistema de peticionamento eletrônico. O EDOC é como se fosse o setor de protocolo do processo, vamos dizer, da justiça eletrônica. Gente, por favor, justiça eletrônica não está no edital, é um negócio que eu inventei agora. Não vai marcar justiça eletrônica, achar que eu falei e tal, não. É só um tempo para vocês entenderem. Imagina o TRT onde vocês vão trabalhar. Lá tem vários setores. Tem o setor de almoxarifado, tem o setor onde vocês técnicos vão trabalhar, tem os setores lá onde os analistas vão trabalhar e tem o setor de protocolo. Todo órgão público tem um setor de protocolo. O EDOC, agora imagina que esse cartório, essa vara do trabalho que vocês vão trabalhar, virou uma vara virtual, tipo um site. O EDOC é a parte dessa vara virtual que é como se fosse o setor de protocolo. É onde você vai chegar com a sua petição, que no caso do Justiça do Trabalho é reclamação. Mas é onde você vai protocolizar esse documento inicial. Então esse é o EDOC, que o nome completo, EDOC é o apelido. O nome de direito é Sistema Integrado de Protocolização, Fluxo e Fluxo de Documentos Eletrônicos. Beleza, o EDOC é um serviço facultativo. Facultativo. Não é obrigatório a utilização do EDOC, do Sistema Eletrônico Digital, do processo eletrônico, desse sistema de protocolização eletrônica, não é obrigatório. Até porque seria injusto você obrigar todas as várias tribunais do Rio de Janeiro, que seja do Brasil, a ter um sistema eletrônico. Porque pensa, não precisa pensar lá no Acre, lá no Amazonas, não. Pensa no Rio de Janeiro. Vai para Quissamã, vai para Carapebus, vai para os interiorzão do estado, vai para Paraty. Você vai em Paraty, você acha índio, sabia? Tem sim, eu vi. Mas voltando para a aula. Então não seria muito injusto você cobrar assim, que todas as varas de trabalho tivessem estrutura física, tecnológica, até monetária, para ter um sistema eletrônico para bancar isso. Então o sistema EDOC é facultativo. E está disponibilizado no portal da Justiça do Trabalho, portal JT, na internet. Agora,
tem uma regrinha aqui que eu acho interessante. Que se eu fosse examinador de vocês, eu ia cobrar. Que é dizendo que é proibido o uso do EDOC, quer dizer, é proibido a utilização do sistema de peticionamento eletrônico para enviar petições para o STF. Para o TST pode? Claro que pode. Aqui a gente está estudando a informatização da Justiça do Trabalho, certo? Então teria sentido logo o TST, o Tribunal Superior do Trabalho, não permitir um envio de petição eletrônica. Agora, o STF não. O STF, segundo a lei aqui, não está obrigado. Você não pode enviar petição eletrônica para o STF, porque lá ainda não está vigorando essa progressão rumo à eletronicidade. A transformação dos processos em coisa eletrônica. Ok? Então, você já gravou. O STF não vai petição eletrônica. Uma das funcionalidades do EDOC, que está no parágrafo 3º do artigo 5º, é permitir para as partes, para os usuários, a verificação de litispendência, coisa julgada e prevenção de juízo, que é uma coisa muito legal. Porque pensa, você estudou processo civil e viu que a citação válida faz prevento o juízo. E tem aqui várias regras sobre qual o juízo prevento, alguns é a citação válida, em outros casos Ricardo Gomes, me ajuda, processo civil. Uma é citação válida, outra é primeiro despacho. Então, você sabe que tem essas duas regras para dizer qual juízo é o prevento naquela situação. Ficava uma coisa muito estranha, porque você tinha que saber com os técnicos administrativos dos tribunais, eles tinham que ir lá pesquisar naquela papelada toda para ver qual a situação que está válida primeiro, etc. Isso é uma coisa bem difícil de acontecer. Agora, com o processo eletrônico isso é muito mais fácil, porque o cara vai jogar. Joga o nome da parte, joga o pedido, joga a causa de pedido, pum. E vai ver se tem, na outra vara já está pendente, ou ali está prevento. É fácil, tranquilo. Por isso que eu gostei muito de ver essa lei, porque ela mostra um avanço muito, apesar de um pouco tardio, porque a gente já está com a internet há muito tempo, né? Mas é muito válido. Vocês estudaram em dia de trabalho e viram lá o jus postulante das partes. O jus postulante das partes é o quê? Você sabe. É que na Justiça do Trabalho você não precisa de advogado, necessariamente para entrar com uma reclamação. Você mesmo pode entrar sem precisar pagar advogado nem nada. Na Justiça, no EDOC, nesse procedimento eletrônico também, a parte que está no parágrafo 4º do artigo 5º, as partes desassistidas de advogado, partes que não têm advogado, e que desejar utilizar o sistema do EDOC, poderá se cadastrar antes nos termos da instrução, porque você que não tem advogado pode usar o EDOC. Não poderia se você não estivesse cadastrado. Porque todo mundo que tem que usar o EDOC tem que estar cadastrado previamente, preenchendo um formulário que vai ser disponibilizado lá na internet, lá na vara. Agora uma parte interessante que tem uma diferença no que está aqui com o que está na resolução lá na frente, que a gente vai estudar depois. Na petição, você vai poder anexar enviar as suas petições em formato de texto, no formato PDF, no tamanho máximo de 2 megabytes. E não é permitido que você fracione o seu pedido. Por exemplo, primeiro, vamos entender por que está assim, que aí você vai entender a minha explicação de por que não pode ser fracionado. Você sabe que a Justiça do Trabalho tem uma primazia pela celeridade, pela praticidade, pela agilidade. Então, quando se limitou aqui o tamanho do documento a 2 megabytes, ele quis forçar a parte a não escrever muito, que é uma coisa bem interessante para o juiz, né? Forçar, assim, entre aspas, a parte não entregar um documento muito extenso para o juiz. Por isso se limitou o tamanho dos arquivos em PDF para 2 megas. E quando o cara fala aqui que essa petição não pode ser fracionada, o que ele está matando? As certezas. As certezas do advogado que vai pegar e vai fazer o quê?
Ah, só posso 2 MB? Beleza, vou mandar 3 arquivos em 2 MB. Que aí eu tenho uma petição de 6 grandona, eu só enviei em vários arquivos de 2. Não pode, porque a petição não pode ser fracionada. Só pode ser um documento, e esse documento com 2 MB. Beleza? Vamos. Continuando. Uma regra que está tanto aqui quanto no outro dispositivo normativo que a gente vai estudar é que a apresentação da petição, o envio da petição por meio eletrônico, no caso aqui pelo EDOC, ele dispensa a apresentação do mesmo documento de forma física. Porque o que se quer buscar é realmente uma desburocratização, um esvaziamento, vamos dizer, das prateleiras do tribunal. Eles querem acabar com essa papelada toda que você vê e só serve para atrasar a vida da gente e para perder, né? Porque um papel, se ele for mal armazenado, ele se perde rápido. E você sabe que justiça não é uma coisa lá muito rápida. Então imagina, um processo que dura anos e anos que está armazenado naqueles arquivos do tribunal. Você acha que, infelizmente, você acha que eles têm uma preocupação imensa na conservação dos documentos? Não tem. O documento digital ele serve para isso, ele vai preservar o documento ad eterno, até quando precisar. Então, quando você envia a petição por meio digital, não precisa enviar o mesmo documento de forma física. Está aqui no artigo 7º. O envio de petição por internet de EDOC dispensa a apresentação de posterior dos originais ou de fotocópias autenticadas, inclusive aqueles destinados à comprovação de pressuposto de admissibilidade de recurso. Até no grau recursal, quando você for apresentar os documentos que comprovam a admissibilidade do seu recurso, até lá você não precisa apresentar os originais se você enviou os documentos de forma eletrônica. Certo? Só para realçar, o artigo 8º ele fala e reforça a ideia que eu falei antes, que para a utilização do EDOC, o usuário tem que ter assinatura eletrônica. Pode ser a digital, pode ser a cadastrada, mas tem que ter assinatura eletrônica. Certo? Vamos avançar. No artigo 10, tem uma coisa que eu acho muito interessante para efeito até de prova, porque é uma coisinha bem meio que cunhazinha assim que eu acho que pode cair. Ele fala da incumbência, da responsabilidade dos tribunais e da responsabilidade das partes, dentro desse contexto do processo eletrônico. Vamos entender. Artigo 10. Incumbe aos tribunais, por intermédio das respectivas unidades administrativas, vocês, quando vocês estiverem lá, certo? Incumbe aos tribunais duas coisas. Isso vai ser o trabalho dos... Sim. Na maioria dos casos, isso vai ser o trabalho do pessoal que está querendo ser técnico aí, dos futuros técnicos do TRT. Esse vai ser o trabalho, basicamente, de vocês. Qual é a incumbência dos tribunais? Realizada através das unidades administrativas. 1. Imprimir as petições e os documentos, caso existentes, anexando os comprovantes de execução, enquanto não generalizada a virtualização do processo. Então, enquanto esse modelo ideal de virtualização do processo não estiver generalizado, cabe a vocês a impressão e anexação dos documentos que chegarem por via eletrônica. Porque quando o documento chega via eletrônica, vamos dizer, chega no TRT da capital, lá no TRT do Rio, na vara lá, central, e aí vai ter que ser enviado para uma vara lá no interior do estado. E ele sabe que lá na outra vara não tem e-mail eletrônico. O que vai ter que fazer? Vai ter que imprimir e vai ter que mandar. Por quê? Porque o processo eletrônico virtualizado não está generalizado ainda completamente. Beleza? Então, primeiro incumbência do tribunal é imprimir. Sim, parece meio metódica, mas é importante você gravar os verbos, porque na hora de resolver a prova, é importante você identificar os verbos centrais, que vai dar a ideia central para você marcar a resposta. Então, se disser que é incumbência das partes, imprimir, não sei o que lá, não precisa ler o resto. Imprimir está lá em tribunal, lembra? É trabalho dos técnicos administrativos. Então, viu imprimir, é incumbência do tribunal. Eu estou chutando o que vai cair na prova, gente. Mas tem coisa aqui que eu acho que está mais... Vocês vão ver. E, segundo a incumbência, verificar diariamente no sistema informatizado a existência de petições eletrônicas pendentes.
Isso aí é bem trabalho técnico mesmo. Mas você não vai ligar porque você vai estar ganhando 4.152 para fazer isso, certo? Quem dera todo mundo ganhasse com mais de 4 mil reais para ficar verificando diariamente petições pendentes no sistema eletrônico, né? Pois é. Por isso que você está estudando concurso, né, gente? Então, para resumir, para não fechar, para a gente não perder o fio da meada. Quais são as duas incumbências básicas do tribunal nesse contexto de peticionamento eletrônico, de processo eletrônico? Vocês do tribunal vão ter que basicamente imprimir os documentos e anexar lá enquanto essa informação não estiver generalizada. E vai ter que verificar todo dia a existência de processo, de petição pendente. Beleza? Fácil. Agora vamos ver quais são os incumbências das partes. Ou melhor, dos usuários. Não necessariamente vão ser parte. A gente vai ver quem são os usuários daqui a pouco. São de exclusivo do artigo 11. São de exclusiva responsabilidade dos usuários. 1. O sigilo, olha, isso aqui é importante. O sigilo da assinatura digital. Só você pode saber qual é a sua assinatura digital. Por quê? Porque se você disser para alguém qual é a sua assinatura digital, a pessoa vai transcrever o documento e assinar, e vai ter sido você que escreveu. É a mesma coisa se você, sei lá, alguém copiasse a tua assinatura e escrevesse aquela coisa que a gente faz com mãe no colégio, lembra? Chega a advertência da escola, a diretora falou que você brigou na escola, aí tem que assinar a advertência do seu pai. O que você faz? Você vê lá a assinatura do seu pai, copia a assinatura até ficar igualzinho e assina. Você fez isso, eu sei que você fez isso, todo mundo fez. A assinatura eletrônica seria o mesmo esquema. Você tem que manter absolutamente o sigilo da sua assinatura eletrônica porque é a validação, é a carta branca que você está dando para um documento que está sendo assinado em seu nome. Beleza? Então, manter o sigilo da assinatura digital é de exclusiva responsabilidade do usuário. Tanto que o artigo fala aqui depois que não é oponível em qualquer hipótese a alegação de uso indevido. Então, meu irmão, a sua assinatura está sendo dada por outra pessoa, culpa sua. Você não pode dizer, opor isso como desculpa, vamos dizer assim, para aquele documento ser retirado, para se retratar, qualquer coisa. Vamos lá, para de pensar um pouco nas implicações disso. Vamos ver para ali. O sigilo da assinatura digital é a responsabilidade do usuário. E se por um acaso a assinatura digital do usuário for usada indevidamente, ele não vai poder usar isso como desculpa. 2. Qual é a outra incumbência exclusiva do usuário? A equivalência entre os dados informados para o envio e os constantes na petição. Então é aquela coisa da veracidade, da equivalência. Os dados que estão lá são equivalentes aos constantes na petição. Mas acho que dessas duas, o mais importante realmente é o lance do sigilo. E aí vem os outros incisos de responsabilidade, que são manter as condições de linha de comunicação, acesso seguro à internet. O que quer dizer? Eu só falando em miúdos, se a tua internet na hora estava ruim, isso é responsabilidade sua. Se, sei lá, aquela coisa, a internet caiu, problema, resolve com o teu provedor. Porque é a tua responsabilidade manter a condição de comunicação livre com o provedor de internet para você usar. E a edição de petição e anexos em conformidade com as restrições, né? Tipo assim, você que tem que cuidar para a sua petição ter 2 MB, etc. Em PDF, etc. E o acompanhamento da divulgação dos períodos em que o serviço não estiver disponível em decorrência de manutenção no sítio do tribunal. Isso a gente vai estudar na outra norma que ele especifica isso mais detalhadamente. E é bem interessante para a prova. Vamos lá, vamos continuar. No parágrafo primeiro, fala o que a gente só confirma o que a gente disse no inciso 3. A não obtenção pelo usuário de acesso ao sistema, além de
eventuais defeitos de transmissão de recepção de dados não serve de escusa para descumprimento de prazo. Então vamos dizer que você é a parte, ou seja advogado, seja o reclamante. Você tinha até, hoje é dia 23, você tinha até o dia 23 de janeiro para cumprir certa diligência no processo do trabalho. Você deixou passar isso na última hora, agora, às 10 da noite, você está correndo para fazer isso pelo EDOC, porque você sabe que agora é tudo informatizado, em casa eu resolvo isso. E vai resolver em casa. Chega em casa, a tua internet, que é tipo net, falhou, caiu. E só voltou meia-noite e 1. O que acontece? Perdeu o prazo. O que a gente vai estar mais na frente? Que para efeito de processo eletrônico, os prazos se contam até as 24 horas do dia. Então, quem é do Rio conhece esse ditado, até a meia-noite é dia. Então, você pode cumprir as diligências que estão marcadas para aquele dia, em relação a prazo, até as 0 horas, até meia-noite. Só que, se você não conseguir cumprir por conta de falha na transmissão, tá aqui, defeito de transmissão ou recepção de dados, isso não serve de desculpa para você não ter cumprido o prazo. Tem uma coisa que serve. O que serve? De desculpa, entre aspas, para você não cumprir o prazo. Em outras palavras, em que situação o usuário não cumpriu a diligência naquele prazo e mesmo assim ele não vai perder o prazo e aquele prazo vai ser prorrogado até um dia subsequente. A gente vai estar mais na frente. Quando tiver uma falha no sistema que não seja por culpa do usuário, mas uma falha lá no sistema que eles mesmos vão resolver. E tem umas regrinhas que a gente vai estudar mais na frente. Para efeito de ato processual, para efeito de prazo, considera-se realizado o ato no dia e hora do recebimento pelo sistema do EDOC. Gente, pelo recebimento. Isso eu acho que tem bastante cara de prova. Por quê? Porque logo lá embaixo ele fala que não é considerado para efeito de tempestividade o horário da conexão do usuário à internet, o horário do acesso ao sítio do tribunal, nem o horário que está registrado no teu equipamento. Porque o que pode acontecer? Aquele exemplo que eu dei. O cara chegou em casa e às 10 da noite ele foi enviar a petição, foi fazer um ato processual que estava marcado para aquele dia. O ato vai ser considerado realizado não é na hora que ele acessou o sítio, acessou o site, não é na hora que ele se conectou à internet. O ato vai ser considerado realizado na hora que o EDOC receber isso lá. Então, se você enviar 10 da noite, mas o negócio só foi recebido lá meia-noite, ou meia-noite 1, perdeu o prazo. Claro que 2 horas é muito grande para pensar em internet, né? Você manda entre aspas, né? Você manda um e-mail hoje e não chega daqui a 2 horas. Mas o importante é a gente saber que o ato vai ser considerado praticado quando? Quando ele for recebido pelo EDOC. Não é quando ele for enviado por você. Nem mesmo, porque quando você envia o negócio e é recebido no EDOC, eles te mandam um recibo. Isso está na lei também. Eles te mandam um recibo dizendo que aquilo ali foi enviado, está tudo ok. Não vai valer nem a hora que chegou para você no recibo. Ah, o recibo chegou a tal hora. Não. O que conta é a hora que está no computador deles. Vê se não é isso que está escrito no parágrafo 3º do artigo 12. No finalzinho. Tampouco os horários consignados no equipamento do remetente, seu, e da unidade destinatária, mas o de recebimento no órgão da Justiça do Trabalho. Então, quando eles receberem lá, então, o ato foi praticado naquela hora. Ok? Isso eu acho que tem cheio de prova. Porque ele pode botar, o Joãozinho enviou o documento na tal hora, e aí ele enviou o documento às 23h59. Foi recebido no cartório à meia-noite e 10. A esse prazo, considera-se o ato tempestivo, intempestivo, aquela história toda. Beleza? Deu para entender? Beleza. No artigo 13,
Lembra que eu falei para vocês que o sigilo da assinatura digital não pode ser alegado como... não pode ser alegado do seu uso indevido, etc. Isso é para assinatura. Agora, o usuário que usar indevidamente o EDOC, ele vai ser responsabilizado. Está no teu artigo 13. No artigo 13 da Instrução Normativa número 30 de 2007. O que está escrito lá? O uso indevido do EDOC que venha a causar prejuízo para as partes ou a atividade judicial importa o bloqueio do cadastramento do usuário a ser determinado pela autoridade competente. Então, quando vai acontecer o bloqueio do cadastro do usuário? Quando o uso for indevido, e eu não vou entrar no mérito do que seria o uso indevido, até porque a lei não entra. Então, uso indevido mais prejuízo, bloqueio. Ah, professor, se o uso for indevido, mas não tiver prejuízo para a parte? Boa pergunta, candidato. Como essa lei é nova e ela, pelo que eu pesquisei, não caiu em concurso ainda, não tem parâmetro para te falar. Mas, conhecendo a banca, eu acho que não vai ser uso indevido, não vai ter bloqueio, porque ele ele dá uma ideia de cumulatividade. O uso inadequado do EDOC que venha a causar prejuízo. Entendeu? Ele não fala o uso adequado ou o prejuízo causado. Ele dá essa ideia de cumulação. Então, para o usuário ter o cadastro bloqueado no EDOC, ele vai ter que ter usado indevidamente, e esse uso indevido tem que ter causado um prejuízo para a parte. Quer dizer, causado prejuízo para a atividade jurisdicional ou para uma das partes. Então, acontecendo esses dois fatos, o cara vai ter o cadastramento dele no EDOC bloqueado. Beleza? Prosseguindo, continuando, agora a gente vai falar da comunicação, capítulo 4 da lei, da Instrução Normativa. Capítulo 4 que fala da comunicação e informação dos atos processuais no portal da Justiça do Trabalho, no portal JT. O artigo 14, você vai ver aí, ele fala do que se compõe o portal JT. Eu acho que isso aí, mesmo com a prova de informática, não seria muito matéria de prova. Então vamos dar uma puladinha. Vamos ver o artigo 15. Porque o artigo 15 fala uma coisa que a gente já falou em relação a outras coisas, mas que é bom repetir. Quando você vê repetição em lei, meu amigo, creia na prova. Creia na questão de prova. Vamos lá. Artigo 15 fala o quê? Fala que a publicação eletrônica no Diário de Justiça do Trabalho, Diário de Justiça Eletrônico, DJT, substitui qualquer outro meio de publicação oficial para quaisquer efeitos legais, a não ser a exceção dos casos que a lei exija vista pessoal, que normalmente é prerrogativa de fazenda pública, etc. Então, a publicação eletrônica substitui qualquer outra publicação oficial. Por exemplo, você sabe que tem muito ato processual que é publicado no Diário Oficial. No caso aqui, seria o Diário de Justiça. O Diário de Justiça do Trabalho, ele tem a versão impressa e a versão digital. Para a Justiça do Trabalho, como eles querem encarar na cabeça das partes, eles querem fazer a Justiça do Trabalho ser a justiça mais eletrônica do mundo, artigo 15 da Instrução Normativa 30 de 2007. A publicação no DJT eletrônico substitui qualquer outra publicação oficial. O que isso quer dizer? Que a parte não vai poder falar para o juiz, excelência, mas isso não estava publicado no Diário Oficial impresso, isso foi publicado na internet. Para qualquer efeito legal, essa publicação na internet tem a mesma validade e substitui a publicação oficial. Então, eu não sei se seria o caso, mas vamos dizer que na publicação oficial saiu uma coisa e na publicação eletrônica saiu uma outra. O cara viu a publicação oficial, mas não viu a publicação eletrônica. O que vai contar? A eletrônica, porque essa substitui essa. Beleza? Uma regrinha aqui, que você vai ver que repete bastante, tanto aqui quanto lá na outra norma que a gente vai estudar no outro vídeo.
tem essa regrinha aqui que fala, no parágrafo 2º do artigo 15º, que considera-se como data da publicação o primeiro dia útil seguinte, aqui, a disponibilização dessa informação no DJT. Então, o caminho é assim. Hoje, eu sou lá no Justiça do Trabalho, eu sou lá da Secretaria do TST, do TRT, e eu publiquei no TJT alguma coisa. Você, daqui a pouco, você vai lá ajudar na publicação do DJT e vai... certo. O DJT vai ter a publicação X. Vamos fazer vamos dar um exemplo legalzinho? Quando no DJT for publicada a tua nomeação, ela vai ser, vamos dizer, a nomeação do fulaninho de tal foi publicada hoje. Quando vai ser considerada a data da publicação realmente? Quando que vai ser considerada a data de publicação dessa informação que está lá no DJT? Parágrafo 2º do artigo 15º. Vai ser o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização. Então, se disponibilizou hoje, a data da publicação vai ser o primeiro dia útil seguinte. Então, vamos dizer que na sexta-feira foi publicada uma informação. Quando que vai ser considerada a data de publicação dessa informação? Na segunda. Primeiro dia útil seguinte. Beleza? Tranquilidade. E o prazo processual? Aí tem uma relação bem legal. Imagina uma linha. Imagina uma linha aqui, e aqui no começo está a disponibilização de uma informação no DJT. Quando que essa informação vai ser considerada publicada? Primeiro dia útil seguinte. E quando é que o prazo processual vai ser considerado iniciado? Primeiro dia útil que se seguir a da publicação. Não é da disponibilização, da publicação. Então imagine uma linha com 3 pontos. Disponibilização, publicação e início do prazo processual. Vamos dizer então que essa tua nomeação se transformou numa decisão qualquer que foi publicada no DJT. Então, a decisão, o acórdão lá do TRT, vamos dizer assim, foi disponibilizado no DJT hoje, quarta-feira. Amanhã ela vai ser considerada publicada. E sexta-feira começa o prazo processual, vamos dizer, para recurso. Beleza? Então lembra do triângulo. Disponibilização, publicação e início do prazo processual. A publicação considera-se feita um dia útil depois da disponibilização. E o início do prazo processual começa um dia útil depois da publicação. Tranquilidade? Isso vai se repetir, eu vou repetir isso para vocês. Vocês vão ver que essa regra se repete em outros casos. Continuando. Falando das intimações. Essa questão da intimação é bem interessante também. Artigo 16. As intimações serão feitas por meio eletrônico no portal JT aos que se credenciarem. Então, a intimação é feita porque na justiça comum, na justiça que não utiliza esse meio eletrônico, as intimações de comunicação dos atos processuais são feitas por correio, pelos oficiais de justiça, etc. Na justiça do trabalho, isso é feito no EDOC, ou melhor, no portal JT. Então é disponibilizado lá no portal JT essa intimação para quem? Quem pode acessar essas intimações? Os credenciados, as partes, o Ministério Público, os advogados, os magistrados, etc. Todo mundo que estiver cadastrado lá no portal JT vai poder ver essa intimação. E como te falei, a regra, sempre, vocês têm, abrindo um parênteses aqui, vocês têm que prestar atenção, sempre que vocês estiverem numa lei, ou um ato normativo, etc., sempre que você estiver estudando, vocês têm que buscar o que o Montesquieu chamou de o espírito das leis. Foi Montesquieu? Foi. Então, você tem que buscar qual é o espírito daquela norma, sabe? Qual é a essência, porque sempre tem uma essência. Se você estudar qualquer lei, qualquer ato normativo, qualquer ramo do direito, você vai ver que tem parâmetro que você utiliza para resolver, pensando aqui nos concursos, tem regrinhas básicas, tem fundamentos que você usa para resolver questão. Você nem sabe aquela regra, mas pelo conteúdo, vamos dizer, pelos princípios, pela essência do negócio, você consegue resolver muita coisa. Você
tem que prestar atenção no que a gente está repetindo, no que está sendo repetido aqui, e prestar atenção no como isso influencia esse processo judicial, que isso vai te ajudar a responder as questões da prova. O que diz aqui? Lembra que a publicação no DJT substitui qualquer outro meio de publicação? Do mesmo jeito, a intimação feita para os credenciados no portal JT dispensa a publicação no órgão oficial, até mesmo no eletrônico. Então preste atenção. A intimação feita para a parte, a intimação feita para qualquer usuário dentro do processo, porque você sabe, a intimação é um modo de se comunicar atos processuais. Normalmente, esses atos processuais que são comunicados, eles são publicados também no Diário Oficial, em órgão oficial de publicação. No processo de trabalho, isso não precisa acontecer. Se o usuário acessou aquela intimação dentro do portal JT, aquela informação não necessita ser republicada, né? Ser publicada em meio oficial, nem no eletrônico. Nem no eletrônico. Isso aqui também tem um cheirinho de prova. Tá assistindo? Tá sentindo? Sentiu, não foi? Porque na tua questão vai aparecer o quê? A intimação feita para a parte, a intimação foi feita por meio eletrônico, dispensando a publicação em órgão oficial, salvo o meio eletrônico. Aí vai justificar por algum motivo. Está errado. Nem meio eletrônico. A intimação feita eletronicamente dispensa qualquer outra publicação oficial, até a publicação oficial eletrônica. Beleza? E quando é que a gente vai considerar que a intimação foi realizada? Parágrafo 1º do artigo 16. Considera-se realizada a intimação no dia em que o intimado efetivar a consulta, certificando-se nos autos a sua realização. Qual é a regrinha que tem aqui? Olhou, está intimado. Acessou o portal JT, botou teu login, tua senha, teu cartão, tua senha, deu Enter, viu lá a intimação, clicou na intimação, leu, está intimado. A intimação foi realizada nesse momento. Porque o sistema vai registrar quando você acessou, dia, hora e tudo. Nesse dia, nessa hora, nesse minuto, você está considerado intimado. Não precisa mandar de recebimento, não precisa juntar nada em alto, nada. Olhou, está intimado. Beleza? É o que diz aqui no parágrafo 1º do artigo 16. Agora, se a consulta, se você vê a sua intimação em dia não útil, sábado, domingo, feriado, a data da realização vai ser considerada o primeiro dia útil seguinte. Então, você, o advogado espertinho que vai ver a tua intimação no sábado ou no domingo, vamos considerar que aquele ato foi realizado não no sábado, porque é um dia não útil, ou não no domingo, porque é um dia não útil, mas sim no primeiro dia útil seguinte, na segunda, na terça, no primeiro dia útil seguinte que vier. Certo? Agora, graças a Deus, eles pensaram um pouco e fizeram uma outra regra para evitar a postergação, a enrolação, né? O cara fica adiando ver o processo dele um tempão e aí com isso a história começa a ficar meio morosa. O parágrafo 3º diz que se a parte não verificar, vamos dizer, você foi intimado, foi enviada a intimação para você, lá para o teu perfil lá no EDOC, hoje, dia 23. Você não viu, hoje não viu, amanhã não viu, sábado não viu, domingo não viu. Se você demorar mais de 10 dias para acessar essa intimação, ela é considerada feita, mesmo que você não tenha visto. Porque, lembra, o processo de trabalho é rápido, é célere, é ágil. Ele não gosta de esperar. Tudo é feito rápido. Por quê? Você estudou direito do trabalho. Porque a prestação jurisdicional em direito do trabalho tem natureza alimentar. Como um professor uma vez me falou, eu não esqueço até hoje. O direito do trabalho é o direito do Betinho. Lembra do Betinho? O que ele fala? Quem tem fome tem pressa. Então, como a Justiça do Trabalho tem como objetivo prestar tutela jurisdicional de natureza alimentar, porque vai ser o salário do cara, e ele vai usar o salário para alimentar a família, blá, 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 isso tem que ser muito rápido.
Beleza? Vai levar isso para a prova, hein? Vai escrever lá do lado. Do jeito de trabalho, do jeito do Betinho. Quem tem fome tem pressa. Beleza? Então, se a consulta não for feita em 10 dias corridos, não são 10 dias úteis, 10 dias corridos de contato do envio da intimação, vai ser considerado automaticamente realizado na data do término do prazo. Beleza? Sem maiores preocupações. Prosseguindo aqui. Vamos lá, gente. Última parte da nossa primeira aula, primeira revisão dessa instrução normativa. Vamos ver agora um pouco sobre as cartas precatórias, as cartas e um pouquinho sobre a fazenda pública. Primeira coisa, vocês sabem que a fazenda pública tem certas prerrogativas no processo. Uma delas é que as intimações sejam feitas de forma pessoal, com vista nos autos. Isso no processo de trabalho não foi relevado. Com o processo judicial eletrônico, a fazenda continua tendo direito à vista à intimação pessoal. Só que, no parágrafo 6º do artigo 16, vem escrito explicitamente que a intimação feita na forma desse artigo, quer dizer, o que a gente já falou aqui sobre as intimações, serão consideradas intimação pessoal para a fazenda. Então, a fazenda pública, quando ela é intimada desse jeito que a gente já falou aqui, ela vai olhar, já vai ser considerada intimada, o prazo, se olhar no dia útil, não útil, essas coisas que a gente já falou, se perder 10 dias e tudo, isso vale igualmente para a fazenda pública. E ela será considerada que foi intimada pessoalmente, se for intimada desse jeito. Certo? Entendeu? Então tá tudo bem. Agora vamos falar das cartas precatórias, lá no artigo 17. Do 17 ao 21. Assim, como eu falei, eu não tenho a pretensão de dar uma aula exaustiva sobre essas leis para vocês. Eu estou ressaltando os pontos que eu acho mais importantes. Então, vocês leem lá do artigo 17 ao 21 para saber do que a lei, essa norma fala sobre as cartas precatórias, as cartas em geral. O que é, em resumo, está aqui o artigo 17. As cartas precatórias, rogatórias e de ordem, no âmbito da Justiça do Trabalho, serão transmitidas exclusivamente por meio eletrônico, através do sistema de carta eletrônica, CE. Referido com dispensa da remessa física do documento. Aquela regrinha básica de dispensa dos meios físicos. O que é a carta de ordem, carta precatória, carta rogatória? Vocês sabem. Carta rogatória, quando for de um tribunal para um juiz, salvo engano, tá, gente? Ricardo Gomes aí do ponto me ajuda. Carta rogatória, se for do tribunal para o juiz, carta de ordem. Não. Carta de ordem se for do tribunal para o juiz. Carta rogatória é se envolver Estado estrangeiro. E carta precatória nos demais casos. Quando tiver que ser emitido carta, no processo judicial comum, ela é feita através de meios físicos, cartas mesmo, papelzinho que é enviado, etc. Isso na Justiça do Trabalho é feito por meio eletrônico. Então, o TRT do Rio vai enviar uma carta precatória para o TRT do Espírito Santo por meio eletrônico, através do EDOC. O Tribunal Regional do Trabalho do Rio de Janeiro, primeira região, vai enviar uma carta de ordem para o Juiz de Trabalho da Vaz de Nova Iguaçu, meio eletrônico. Tudo por meio eletrônico. E não é necessário uma remessa física dessa carta, para confirmar. Não. Se enviou por meio eletrônico, já está enviado, não precisa enviar o meio físico. Como vocês estão vendo, tem sempre uma repetição, uma reiteração desses pontos essenciais da norma. Agora uma regra importante. Isso tudo a gente está estudando dentro da Justiça do Trabalho, Justiça Especializada do Trabalho. Agora, e no caso da Justiça do Trabalho ter que se comunicar com a Justiça Comum, com a Justiça Federal,
com a justiça eleitoral, etc., justiça militar. Quando tiver a justiça do trabalho que se comunicar com outros órgãos do Poder Judiciário, ela vai poder usar o meio eletrônico? Só ela está moderninha, né? Os outros estão todos atrasados. O STF não admite o processo eletrônico. Então só a JT está moderninha. E aí? O que faz? Parágrafo 1º do artigo 17. A utilização do sistema de carta eletrônica fora do âmbito da Justiça do Trabalho depende de aceitação pelos demais órgãos judiciários. A coisa é uma regrinha lógica. Eu não posso falar que eu vou enviar lá para a Justiça Militar uma carta precatória eletronicamente se ele não aceitar. Se ele disser, não, aqui só envia carta física. Vamos dizer, não, eu vou dar um exemplo aqui. Passou a moto aqui. Então, voltando. Eu vou dar um exemplo aqui do STF, mas no caso não cabe. Mas qualquer outro órgão do Poder Judiciário que a Justiça do Trabalho tenha que se comunicar através de carta e que não aceite carta por meio eletrônico, não vai valer mesmo. Ele vai ter que enviar por meio físico. Aceitando, beleza, enviou por meio eletrônico, não precisa enviar remessa de ofício. Isso também tem cheio de questão. Continuando no artigo 18, do nosso último ponto aqui, mais importante, as petições e demais documentos referentes às cartas precatórias, rogatórias e de ordem, não apresentados pelas partes em meio eletrônico, serão digitalizados e inseridos no sistema de carta eletrônica. Isso também é outro princípio, é outra coisa que você vai ver muito se repetindo nessa instrução normativa e na resolução. Sempre que alguém apresentar na Justiça do Trabalho, isso aqui é meu judiciário que eu uso para realçar as coisinhas da gente. É legal, né? Ele tá meio torto assim, mas não liga não. Sempre que for apresentado um documento físico na Justiça do Trabalho, ele não vai ser aceito. Você vai ver lá na resolução que tem casos que você apresenta o meio físico no cartório, na vara, etc. Você vai apresentar um documento físico na Justiça do Trabalho, ele vai pegar o documento, botar no scanner, digitalizar tudo, pegar o documento e jogar fora, inutilizar. Qual é o objetivo? Você já sabe, você está cansado de ouvir falar. O objetivo é esvaziar aquela prateleira cheia de processos fedorentos e mofo. É desburocratizar, é fazer uma coisa mais racional. Só para dar um exemplo. Se você for na França, você vai encontrar um documento de 1600 e Montesquieu, não vou nem falar o que eu pensei aqui, mas sei lá, de 1600 e caramba. Aonde? No papel? Numa folhinha de plástico? Não, no microfilme. Você põe uma moedinha lá de franco, sei lá, de euro, sei lá o quê, vai olhar no negocinho e vai ver lá, digitalizado, perfeitamente o documento de 1600 caramba. 1600. O que aconteceu? Racionalidade, gente. O meio físico, os meios eletrônicos estão aí para ajudar na preservação dos documentos. Isso era para ser usado em todos os arquivos. Eu não sou contra a extinção do livro. Eu acho que o livro nunca não vai acabar e só vai existir e-book por aí. Mas para conservar documentos muito antigos, tem que ser eletrônico. Não tem jeito, é o meio mais fácil de se preservar. Fazendo um resumo. Essa é uma regra que vocês vão ver muito. Sempre que você apresentar um documento físico, ele vai ser digitalizado para ser integrado no sistema, no caso aqui, de carta eletrônica. Então, se chegou... Lembra que a Justiça do Trabalho tem que ver se o outro órgão do Poder Judiciário vai aceitar o meio digital? Pois bem, vamos dizer que o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que não está assim, nesse processo ainda tão avançado de digitalização, enviou uma carta precatória para a Justiça do Trabalho, uma carta... no caso seria a carta precatória. Ele enviou uma carta precatória para a Justiça do Trabalho. E vamos dizer que 90% de chance esse documento, essa carta chegou em carta física, um papelzinho. O que a Justiça do Trabalho vai fazer? Vai armazenar essa carta em meio físico? Não. Ele vai pegar a carta do Tribunal de Justiça, que está em papel, vai botar no scanner, vai digitalizar e vai dar o fim lá para a carta precatória. Por quê? Porque tem que digitalizar tudo. Beleza? Gente, esse foi o final da nossa aula, nossa aulinha não, essa revisãozinha que a gente estava olhando.
Espero estar ajudando vocês aí que se depararam com alguma dificuldade nessas normas sobre digitalização e informatização da Justiça do Trabalho. Desejo muito sucesso para você na prova do TRT. Se você for bem na prova de trabalho, se você caiu com uma questão disso, se você for bem, me manda um e-mail, me fala. Eu gosto muito quando os alunos me dão feedback de sucesso nas provas. Se também eu fiz falar muita besteira, me manda também, que é bom que eu dou um jeito. Mas muito sucesso para vocês e amanhã a gente volta e a gente vai ter mais um videozinho falando agora da resolução número 94 do CSJT, Conselho Superior de Justiça do Trabalho. Valeu? Beijo do Semigordo. Até amanhã a gente se vê.